essa gravação seja feita, tá? Talvez tenha que ter o consentimento. Então, estou só pedindo para vocês todos consentirem que seja feita essa gravação. Então, a partir de agora, que a gente começou mesmo, eu vou pedir a Marcela para explicar rapidinho para a gente qual que é a ideia, por que que a gente está fazendo essa live, por que que a gente, não é live, perdão, por que que a gente está fazendo essa reunião e como é que a gente definiu esse formato, tá ok? Boa tarde, gente. Tudo bem? Prazerão ter todos vocês aqui conosco. Como é que surgiu a ideia de fazer esse webinar? Surgiu desse momento de pandemia, né, de muita reflexão, de muita conversa, porque quando a gente conversa, a gente vê que está todo mundo no mesmo barco, né, que a gente, está todo mundo aí tendo que administrar a casa, filho, trabalho, empresa parada, todo mundo, tudo ao mesmo tempo. E aí, numa das conversas com o Evandro, que é ex-presidente da ABETA, né, a gente faz parte da ABETA, Associação Brasileira de Ecoturismo e Turismo de Aventura, o Evandro falou: Marcela, poxa, eu acho que vocês deviam promover um webinar, vocês têm aí já um conhecimento acumulado, né, tanta experiência em territórios e tal. E aí, quando a gente trouxe essa ideia para dentro da empresa, nós decidimos que seria legal, sim, promover um webinar, mas com foco nos territórios onde a gente atua e já atuou, né? Claro que podendo abrir aí para participação de quem quiser, todo mundo que quiser participar é super bem-vindo, porque a gente sabe que nos territórios que a gente trabalha existe um conhecimento muito genuíno, e esse conhecimento ele está ali no Rio Grande do Norte, está no Rio Grande do Sul, né, em São Paulo, em Minas, em Alagoas, em todos os lugares que a gente já trabalhou, né, no Tocantins. E a nossa ideia, então, com esse webinar foi trazer reflexão, porque é um período mais de pergunta do que de resposta, e também facilitar essa troca de conhecimento, né? Então, eu diria que isso que a gente está fazendo hoje talvez seja a grande primeira transformação do Turismo 360 nesse período de pandemia, né? A gente está criando uma comunidade, né? Uma rede de pessoas, de empresários, de gestores públicos que têm as mesmas dores em diferentes lugares do Brasil e que a gente vai criar essa oportunidade de conversar, porque às vezes o que um empresário resolveu essa semana, o outro está precisando resolver agora. Então, é um momento muito importante de troca. E aí, para esse primeiro, a gente está trazendo uma pessoa muito especial, né? Vai ser conduzido pelo Maurinho, e o Douglas, né? Vai participar com a gente. Obrigado, Douglas, por ter aceitado esse convite. O Douglas é do setor de turismo, que é um dos setores mais afetados da pandemia, mas ele faz operação de turismo internacional no Brasil. Então, aí vocês podem ter uma ideia, né, do problema, né, turismo internacional. É uma pessoa muito, muito sensível, a gente conversou muito sobre essa questão da troca, sobre essa questão de mostrar as dificuldades. É um momento que a gente tem que expor um pouco de dificuldade também, né? Todo mundo está tendo dificuldade, não está sendo lindo para ninguém esse período, né? E aí, na semana que vem, a gente vai ter um próximo webinar, que vai ser um webinar com a Janine e a Mariane Costa, da Vivejar. Vai ser na quinta-feira, dia 29, às 16 horas, a gente vai mandar convite. E esse próximo webinar, ele vai ter um foco mais nas questões comerciais e de mercado. E no final, a gente vai passar para vocês uma avaliação, e se essa transformação que a gente está vivendo aqui na empresa fizer sentido para vocês, se essa conexão, se essa troca fizer sentido para vocês, eu já falo que faz todo sentido para a gente, todo para o caminho que a gente quer seguir. Esse caminho de troca e de disseminação de conhecimento. Queria agradecer a participação de cada um e dizer que é uma honra ter cada um de vocês aqui conosco hoje. Obrigada.
Bom, muito bom, pessoal. Gente, eu tô vendo aqui, a gente explicou um pouquinho como é que funciona a ferramenta no início, tá? Para quem está chegando agora, tem muita gente de vários territórios aí, a gente está super feliz. Já dissemos que talvez esse formato funcione melhor do que esse, é uma qualidade bastante surpreendente para a gente. E eu queria pedir para quem tiver na ferramenta, a gente está colocando no mudo, vou pedir também para não compartilhar a tela, para não atrapalhar um pouquinho a dinâmica aqui. Acho que a Tavani está apresentando, eu não sei nem como é que faz para interromper ela. Parar a apresentação, acho que Tavani, se você vir aí na sua tela, tem uma parar a apresentação, se você puder apertar aí, eu acho que vai nos ajudar a manter o foco aqui. Por favor. Bom, então, como é que é o formato, tá? A ideia, nós convidamos o Evandro para ter um bate-papo, como a Marcela já explicou, é um bate-papo super aberto, a ideia é que a gente possa trocar, a gente acredita muito, o Douglas, não é isso? Tá, o Douglas, a gente acredita muito na troca, a gente acredita que o conhecimento não está em uma ou em outra pessoa, e sim na troca, né? Está aqui, está no ambiente. Quando a gente troca informação, a gente acaba tendo construção de novas ideias, novos conhecimentos. Então, o que nós pensamos? Para trazer a bola, para simplesmente começar um bate-papo, a gente preparou uma apresentação que vai durar 10 minutinhos das medidas que foram anunciadas e que estão previstas aí para o setor de turismo, com algumas boas práticas, mas isso é só para levantar mesmo o nosso bate-papo, e a partir de então, a gente vai convidar o Douglas para falar por uns 20, 30 minutos, e sempre com formato aberto. Quero lembrar mais uma vez, quem quiser fazer alguma pergunta por chat, a gente vai selecionar algumas no final para poder responder, e se quiser também interromper no áudio, principalmente no final, vamos deixar para o final, que vai ficar um pouco mais organizado, tá? A gente vai ter um espaço legal para o nosso bate-papo e trocar informações, tá ok? Então, vamos aqui entender um pouquinho. Primeiro, a gente, como a Marcela explicou, a gente está com vários territórios aqui no nosso webinar. A ideia realmente é focar nos territórios onde a gente atuou, para a gente formar essa rede e comunicação. Então, tem gente desde o Rio Grande do Sul, imagina, até o Rio Grande do Norte, vamos dizer assim. E aí, quais são as medidas que nós pesquisamos de suporte para os pequenos negócios, principalmente os negócios de turismo, tá? O que a gente fez? A gente fez uma seleção dos principais aspectos. Então, é realmente o que for mais objetivo. Nosso objetivo não é explicar detalhadamente qual que é as medidas e como acessá-las, fazer um levantamento muito rápido mesmo, só para a gente poder despertar a nossa proposta de conversa, tá? Então, a gente vai abordar 4 temas principais, são as relações trabalhistas, como é que o governo lançou aí o Programa de Manutenção de Emprego e Renda, um pouco do auxílio emergencial, o que está previsto, imagino que todo mundo já tenha visto isso, está até cansado já de ouvir isso, porque realmente foi muito bem divulgado, as questões de adiamento de pagamento dos tributos e uma pincelada sobre as linhas de financiamento, uma pincelada disso daí, tá? Então, tudo isso em 10 minutinhos no máximo, e depois a gente abre esse bate-papo. Bate-papo, a gente tem o chat aberto, e depois a gente vai manter nas nossas redes sociais isso daí, que possa também ficar aberto para quem quiser fazer perguntas depois aí pelas redes sociais, tá ok? Bom, o que está previsto na relação trabalhista? O que foi lançado na medida provisória que fala sobre a relação de trabalho, e para a pequena empresa, nesse momento, é super importante, principalmente para quem tem empregado, tá? Para quem tem funcionário. Basicamente, o que trouxe essa medida foi um respaldo jurídico, uma segurança jurídica para que os acordos individuais entre empregados e empregadores tenham um pouco mais de segurança para validar, considerando que a gente tem uma legislação trabalhista bastante rígida, tá? O primeiro ponto é que a Covid não é considerada doença ocupacional, então a gente tem uma certa tranquilidade com relação a isso, e um dos nossos trabalhadores e tal, eventualmente vir a ser contaminado, a gente já tem um certo respaldo nisso daí. E permite também
alguns dados que são bem interessantes. O teletrabalho, que ainda não tinha nenhuma regulamentação, mas por motivo de emergência mesmo, está aberto, então as empresas que quiserem implementar teletrabalho podem, tem algumas regrinhas lá, alguns detalhes da medida provisória, tá? A gente pode também antecipar férias, então eu posso antecipar férias dos funcionários para esse período, imagino que muitos de vocês já tenham feito isso. Férias coletivas também podem ser dadas, antecipação de feriados, tudo isso que nos ajuda um pouco a empurrar um pouquinho para frente o problema que a gente não movimenta, tá? E a gente pode fazer um banco de horas também. Essas horas que não estão trabalhando agora, a gente pode fazer um banco para elas serem compensadas em até 1 ano e meio, 18 meses, 2 horas por dia no máximo, tá? E aí tem alguma flexibilidade das exigências de segurança e saúde do trabalho com relação à realização de exames periódicos e tal, que nem aplica muito ao nosso mercado, mas estão lá previstos na MP, e permite também o adiamento, ou seja, passar para frente o pagamento do FGTS sem multa ou juros a partir de julho, o que nos ajuda muito, já que a gente não está tendo dinheiro entrando no caixa, tá? Bom, esse programa também, ele tem o programa emergencial, o segundo programa, o programa emergencial de manutenção do emprego e renda. É uma outra medida provisória, lá no final está acessível com os links também, a gente vai compartilhar com vocês, mas a ideia é que o governo possa bancar com recurso do Tesouro todo o salário ou uma parte do salário das pessoas por um período de até 3 meses, tá? Por enquanto, essa é a medida que está acontecendo aí. Então, a União, se eu reduzo a jornada ou interrompo o trabalho de um funcionário nesse período, ele continua recebendo com o recurso da União, sem o pagamento dos tributos e tal. Então, tem algumas modalidades de redução de jornada, pode ser em 25%, 50% ou 70%, e dependendo do porte da empresa, o governo pode bancar integralmente o salário, ou se a sua empresa for maior, até 70% do salário, tá? Qual que é o valor desse salário? Vai ser vinculado ao valor previsto no seguro-desemprego, para que a gente possa calcular isso daí. Isso daí também nos dá um pouco de fôlego, alguns meses aí, né, até 3 meses, para poder definir como é que vai ser e entender um pouco melhor como é que é esse cenário, certo? Bom, tem o auxílio emergencial, que é aquele auxílio de R$600, voltado para todos os trabalhadores de uma forma mais aberta aqui no caso, que atinge o nosso público, principalmente microempreendedores individuais, condutores locais, os pequenos agricultores também, tá? E tem algumas regrinhas que eu não vou entrar porque a mídia tem falado muito sobre isso, algumas pessoas já receberam, quem não recebeu ainda, talvez já abriu a conta não está habilitada, é porque a conta o dinheiro não entrou ainda, tem alguns detalhezinhos, mas é só para a gente entender que existem algumas medidas nisso daí, tá? Tem alguns critérios que eu não vou detalhar muito aqui não, que isso está bem direto para a gente ir direto ao nosso objetivo, tá? Bom, as mulheres também tem, quem for mulher, mãe de família e tal, tem 2 cotas desse seguro aí, que é de 600, passa para R$1.200, o que também é simplesmente um alívio para esse período que a gente está vivendo. Aí aqui vai ter o linkzinho também para quem quiser acessar. Bom, com relação a tributos, essa é uma medida que nos afeta diretamente, nós pequenos empreendedores. Eu estou falando isso porque a nossa empresa aqui também já veio a guia do Simples, né, com o prazo prorrogado. Na medida provisória, está previsto prorrogação de 6 meses para os microempreendedores individuais e para o Simples Nacional, 6 meses nos tributos federais e 3 meses no tributo estadual, que é ICMS. Na prática, o nosso caso, que é imposto municipal, que é imposto sobre serviço, o Simples veio com prorrogação de 3 meses. Então, abril, a guia já veio gerada com pagamento para julho, tá? Isso aí também, mais uma vez, é simplesmente para a gente ganhar fôlego. Mauro, por que é tão importante ganhar fôlego agora, nesse momento? Ontem eu estava lendo uma entrevista do chefe, o diretor executivo da Arezzo e Schutz,
e ele estava falando isso, que ele é uma entrevista super interessante, e a primeira medida que ele tomou, quando ele percebeu que ia vir a pandemia, foi isso, aumentar o caixa. Ele criou lá um fator de caixa. Ele foi no banco, pegou o financeiro dele, falou, quanto dinheiro que a gente pode pegar no banco a um custo tal, né, também, porque tem há um custo, ele falou lá, até 2% acima do CDI. Bom, uma questão financeira aí. E ele pegou tudo. Ele falou, não, quero pegar tudo. O diretor financeiro falou assim, não vamos pegar tudo, é uma loucura isso. Ele falou, pega tudo, nós vamos precisar. Então, assim, ter caixa nesse momento nos ajuda realmente a passar por esse período. E nisso, a gente vem com as linhas de financiamento, tá? Várias linhas de financiamento foram previstas aí pelo governo, e aí eu não vou entrar em nenhuma delas, tá? As linhas de financiamento estão abertas, são simplesmente mais dinheiro que saiu dos fundos constitucionais para poder irrigar um pouco os bancos e eles poderem oferecer mais linha de crédito. Só que, na prática, o pequeno empresário continua com a mesma dificuldade. Esse dinheiro está disponível, tem mais dinheiro, mas não veio dinheiro para garantir, então não diminuiu a restrição para pegar dinheiro e nem facilitou, tá? Depende muito do banco. A linha que realmente, pelos nossa pesquisa aqui, faz mais sentido é crédito para folha de pagamento. Ou seja, para eu manter a minha empresa com os meus funcionários, eu tenho um juros bastante atrativo, que é 3,75% a ano, que eu posso financiar 2 meses da minha folha de pagamento, até 2 salários mínimos por empregado, tá? E tem 6 meses de carência e um prazo bem atrativo para poder acessar. Essa é uma linha direta do banco, do BNDES, que tem que ser acessada via os outros bancos e tal, mas é realmente algo, mais uma vez, para ganhar fôlego. E vamos entender que nesse período talvez a gente realmente precise de fôlego, tá certo? Então, outra medida que nos dá fôlego é a pausa nos financiamentos habitacionais. E aí funciona tanto para o empresário quanto para a pessoa física, tá? Vou dar meu exemplo mesmo. Eu mesmo, como é atrativa a taxa, fui lá no banco e já pedi pausa no meu contrato habitacional. Então, até 90 dias, até semana passada era 60 dias, sexta-feira eles anunciaram que passaria para 3 meses. Está tudo mudando o tempo inteiro, tá? E o que é mais interessante é que a Caixa nunca liberou pausa em financiamento para quem tinha dívida em atraso. E agora, com essa medida, até para quem tinha até 2 meses de parcela em atraso, está aberto essa pausa aí. Mais uma vez, a gente ganha fôlego, tá certo? Então, a ampliação das linhas existentes para capital de giro, reforma, compra de equipamento, compra de veículo, a gente não vai entrar muito, depende de cada banco, e é isso que eu quero chamar a atenção. Um maior volume de recurso disponível não significa maior acesso, tá? Não significa. Empresas mais endividadas vão ter mais dificuldade, sim, de acessar essas linhas, tá? É uma máxima que a gente odeia repetir, mas infelizmente acontece, né? Banco empresta dinheiro para quem não precisa, né? A gente tem muita dificuldade de ter acesso às linhas quando realmente a gente está precisando mais, quando a gente está mais endividado, ok? Bom, por fim, só para a gente realmente levantar um pouco o nosso bate-papo, a gente trouxe algumas boas práticas que nós identificamos. Imagino que muitos de vocês já tenham visto, mas é isso, para melhorar o caixa, para conseguir antecipar a receita também, tá? A Stella Artois, junto com esses parceiros aí, principalmente o Chefs Club, lançou um movimento para venda de voucher antecipado. Então, eles estão bancando uma parte, né, para restaurantes. Então, se eu tenho um restaurante, e todos vocês que têm restaurante quiserem entrar, é só entrar no site lá, desse Apoie um Restaurante, cadastrar, tem uns critérios lá, mas possivelmente eles podem aceitar isso daí. E aí vocês começam a divulgar para antecipar a receita. Isso aí vai ser importante também para a gente ganhar fôlego, tá? Outras duas boas práticas que a gente levantou, que aí está na mesma linha, tá? É o Brinde do Bem, da Heineken, voltado para bares, que dobra a contribuição. Eu compro um voucher de 100, eles dão outro 100 aí para aquele equipamento que tiver participando. Então, por exemplo, eu compro um voucher de 20, na verdade eu posso consumir 40, tá? E o Ajude um Boteco, com parceria, acho que da Boêmia,
que tem também aí a mesma linha, só que essa é até 20% de desconto. Então, assim, para quem tem bar, restaurante, quiser antecipar a receita, é uma estratégia que pode ajudar. Não resolve o problema, mas nos ajuda a passar por eles, tá? Por fim, a gente vai deixar aqui um linkzinho desse site do governo federal, que tem perguntas frequentes das medidas para cada perfil. Se eu sou uma pequena empresa de serviço, eu sou uma pequena empresa de comércio, e posso entender um pouquinho quais são as medidas que realmente impactam no meu negócio e onde conseguir mais informações para isso. Tá ok? Bom, tá aqui também as medidas provisórias, o que é que a gente pesquisou e de onde vêm essas informações, né? Não é nada que a gente tirou da nossa cabeça. E agora eu quero, bom, levantando um pouco aí isso daí, aproveitando o que a gente conversou e como é que a gente levantou. Tá um pouco lento, agora que eu tô vendo aqui, né, a tela, né, tá um pouco descompassado o que a gente fala. Bom, mas já partindo um pouco para o nosso debate, eu quero apresentar para vocês o Douglas Simões, que é guia e empresário de turismo de aventura, tá? A gente tem primeiro agradecer muito a disponibilidade dele e a parceria em participar com a gente. Bom, o Douglas é formado em Ciência da Computação pela PUC, em São Paulo, ele é pós-graduado em Administração de Empresa pela Fundação Getúlio Vargas, e ele largou, é interessante a história dele, largou uma carreira recém-iniciada lá na IBM para ser sócio de uma empresa, Venturas e Aventuras. Foi uma das pioneiras em turismo de natureza e aventura no Brasil. A partir de, então, 2002, ele criou a Pure Brasil. Em 2015, eu não vou saber falar isso, viu, Douglas? Você me ajuda aí depois. Ibito, viagem de bicicleta. Tá? É um condutor, já guiou grupos no exterior, ele muito dedicado ao mercado internacional, e além de toda essa experiência prática que ele tem, ele foi instrutor no curso de guia de ecoturismo do SENAC, foi fundador e presidente do Biro Brasil de Ecoturismo, diretor da ABETA, que é a nossa grande parceira aqui por 2 mandatos, presidente e é atual diretor de articulação lá da ABETA, tá? Além disso, fundador e membro da Atlas, Active Travel America Specialist. Com muita honra aqui que a gente convida o Douglas para entrar nesse bate-papo com a gente. E aí, Douglas, eu já queria passar a bola para você, considerando assim um pouco todo esse cenário, essas medidas que foram anunciadas, e o Douglas, a gente teve uma conversa super inspiradora, e por isso a gente convidou, queria que ele passasse um pouquinho como é que você enxerga esse momento aí para a gente, Douglas. Vamos lá. E, pessoal, Douglas, desculpa, antes de eu cortar aqui meu áudio, só mais uma vez lembrando, para quem entrou depois, quem quiser fazer pergunta e tal, o momento é totalmente aberto, tá? Pode lançar no chat as perguntas aí que nós vamos organizando e vamos respondendo, tá? Pessoal do Brasil inteiro. E a gente realmente espera que tenha o melhor proveito disso aqui. Bom, no final a gente fala um pouquinho mais, tá? Mas as perguntas estão abertas. Muito obrigado, Douglas. Obrigado, Mauro. Só fazendo uma correção, acho que isso aí deve estar antigo, a falha foi minha, não de vocês, mas eu não sou mais diretor da Beta, tá? Acho que isso aí era anterior. Mas, de qualquer forma, eu passei bastante tempo na Beta e tenho orgulho disso. Obrigado pelo convite de participar. E, assim, respondendo um pouco sua pergunta, eu queria antes dizer, assim, só reforçar um pouco o que a Marcela disse, que esse é um momento de muita incerteza, né, e que possivelmente a gente saia, de qualquer bate-papo que a gente sai com mais perguntas do que respostas, e é difícil a gente, na verdade, e às vezes a gente fica com essa ânsia de procurar respostas, e eu acho que elas vão vir com o tempo, né, até porque as variáveis vão mudando a cada minuto. Hoje de manhã eu conversei com o Mauro e a gente tinha uma situação. Agora, 1 hora atrás, noticiaram que talvez o ministro Sérgio Moro tenha pedido demissão. Então, eu não estou aqui julgando se isso é bom ou ruim, eu só estou dizendo que são variáveis bastante importantes que vão mudando a cada momento, né? Então, é bem difícil a gente fazer previsões e encontrar respostas para tudo, né?
E a gente sempre busca palavras mais confortantes, e aí a gente escuta muita gente falando, e é natural, e vamos sair mais forte, eu acho que a gente vai mesmo, eu acho que a gente vai aprender muito, eu também acho que a gente vai mesmo, mas é um momento duro, é um momento único, é uma crise sanitária e econômica global, que a gente, sem precedentes, né, e passar por ela faz parte do processo. Não dá para chegar no fim da crise antes de passar pelo começo, meio e fim. Então, eu acredito que a primeira coisa que a gente tem que fazer, antes de entrar no como que eu vejo a questão das medidas que você perguntou, é por um processo de aceitação da perda, né? Quando a gente está num momento bom, planejado, com tudo engatilhado, e vem uma avalanche, uma onda dessa e derruba tudo, tem um processo de aceitar a perda, e é um processo natural mesmo, né? É um processo que todo mundo tem dificuldade, eu não acho que é fácil para ninguém, mas é um primeiro processo de aceitação, né? A perda, erro, fracasso são coisas que todo mundo se preocupa com isso. Então, o que vão pensar? Eu não me preparei direito, eu deveria ter feito coisa melhor. Então, assim, esse processo inicial é bastante importante. Agora, uma coisa que eu acredito é que muita gente às vezes fala também nesses momentos, até para poder tirar um pouco do peso da perda, do erro, do fracasso, é a questão de que a gente não tem controle sobre tudo, né? E eu discordo um pouco. Eu acho que a gente tem controle de 100% de tudo que a gente pode mudar, e 0% das variáveis do ambiente. Então, eu não tenho controle se o que o governo vai fazer, qual a mortalidade do vírus. Agora, eu tenho controle, sim, sobre as minhas atitudes, né? Agora, é fácil tomar as atitudes? É fácil saber que atitude tomar? Não, não é fácil. E a gente, mesmo nesse processo, a gente vai errar, né? Essa semana eu assisti uma live com um gestor de investimentos chamado Luiz Stuberg, talvez seja um dos maiores gestores do Brasil, e ele comenta que em 2 momentos cruciais da gestão dos fundos dele, ele errou, e errou feio, e errou porque ele avaliou mal, e ele tem uma equipe enorme. Então a gente tem que saber que durante esse processo, a gente vai tomar decisões erradas, todo mundo vai tomar decisões erradas, né? Empresa pequena, empresa grande e tudo mais. Já entrando na questão das medidas, eu acho que nesse momento agora, não dá para a gente medir esforços, né? Quer dizer, controlar esforços. Eu acho que o governo, sim, todos os governos, independente de governos que eu goste ou que eu não goste, vão ter dificuldades de tomar as decisões, mas vão pecar pelo exagero. Tem governo que vai fechar demais, tem governo que vai fechar de menos, vai liberar crédito demais, vai liberar crédito de menos, o dinheiro vai demorar para chegar na ponta para as pessoas que precisam receber, vai chegar rápido demais para quem tem que pagar, no caso o governo. Eu confesso que, assim, eu fiquei surpreso com a velocidade que se criou um site para cadastrar as pessoas. Putz, não está chegando na ponta. É verdade, eu também acho que não está chegando na ponta. Também acho que poderia chegar mais rápido. Mas agora é o momento do governo, seja ele municipal, federal, estadual, abrir os cofres, ver os Estados Unidos que estão fazendo, ver a Europa que estão fazendo. Os caras estão jogando dinheiro de helicóptero para as pessoas, né, óbvio, figurativamente falando. 2 trilhões nas primeiras 2 semanas, quando o Trump resolveu encarar o problema de frente. Estão falando de 4 trilhões de dólares até o momento. Quer dizer, então, eu acho que essas medidas são mais do que necessárias. Agora, a gente vai ter dificuldade para acessar essas medidas, é óbvio, e a gente vai ter que pressionar. Eu acho que o turismo é um segmento que vai sofrer muito com isso. O turismo internacional, que é o que eu atuo hoje, vai sofrer muito, mas eu acho que é um processo que a gente tem que viver. E se a gente passar por isso e perceber que a gente não aproveitou para aprender nada, aí a gente pegou e jogou todo esse sacrifício no lixo, né? Então, eu acho que é um momento realmente de entender e de tentar passar por isso nesse processo. Só para encerrar, tem algumas palavras bacanas que se usa, né, no meio empresarial, de treinamentos e tal. Uma delas é se reerguer ou se reinventar, quer dizer, se reerguer e se reinventar, né? Eu fiquei pensando nisso entre ontem e hoje. Se reerguer
é você simplesmente levantar e continuar de onde você parou. E isso é uma questão mais fácil, muitas vezes, né? Mas no momento onde todas as variáveis podem mudar, a gente tem que se reinventar. E se reinventar, eu acho que é não jogar fora a experiência do passado, mas abandonar os paradigmas do passado e olhar daqui para frente. Não adianta eu pensar que eu planejei nos últimos anos atingir isso, fazer aquilo. A gente, na nossa empresa, a gente está aproveitando a experiência que a gente tem e tentando ver o que a gente pode reconstruir daqui para frente. Quer dizer, o negócio vai continuar de pé? A gente vai existir depois da crise? A gente vai conseguir vender para o mercado internacional? O mercado americano que a gente atua é o melhor mercado para atuar? Será que a gente tem que atuar no mercado de doméstico? E até pensar, será que eu tenho que sair do negócio? É uma opção. Né? Às vezes a gente fala, poxa, mas abandonar tudo, faz parte, né? Não é nada eterno na vida, entendeu? Então, eu acho que todos esses questionamentos a gente tem que fazer. Num primeiro momento, entrar num modo de sobrevivência, né? E é tentar atender as nossas necessidades básicas, né? Cada um tem a sua, e cada um tem os seus problemas. Num segundo momento, tentar contribuir para as pessoas do entorno, seja vizinho, seja funcionário, seja a própria empresa, seja amigo, seja uma ONG, a gente acaba querendo tentar ajudar o entorno, mas a primeira coisa é tentar arrumar uma solução para os seus problemas, fazer igualzinho a gente faz no avião. A gente coloca a máscara na gente primeiro e depois ajuda quem está do lado. Então, acho que esse é um processo que a gente vai viver. Essa reinvenção, Douglas, eu acho que é interessantíssimo você falar disso, porque eu sei que você está no setor possivelmente o mais afetado, você trabalha com condução turística de lazer para público internacional. Conta um pouquinho como é que está distribuído esse mercado seu, né? Como é que você atua, e o que você está fazendo agora, porque às vezes o reinventar é parar mesmo, né? Não sei, a gente aproveita para fazer algumas coisas. Conta para a gente um pouquinho aí. Bom, a gente, na verdade, nos últimos 8 anos, né, desde 2012, a gente vem construindo, a gente andou meio na contramão, e até me ajuda a lembrar para voltar nisso na questão de tendência, a gente entrou na contramão um pouco e a gente não foi atuar diretamente no público final. Mas isso não é uma dica para ninguém, tá? Isso é uma coisa que a gente decidiu por nossa conta e risco, né? Porque muitas vezes também, se a gente pega casos de sucesso e fala, eu vou fazer igual a ele e aí vai dar certo. Isso não significa que vai dar certo. Eu tô falando que a gente fez e até o momento estava dando certo, e agora pode ser que não dê mais. A gente basicamente trabalhou diretamente com operadores lá fora, a gente foi construindo uma base de clientes que são operadores, a gente não vende nada para o cliente final, e a gente a gente começou vendendo viagens de trekking, a gente queria vender viagens de trekking, de aventura no Brasil, expedição de rafting, trekking na Chapada Diamantina, trekking nos Lençóis Maranhenses e tal, e acabou caindo em turismo de observação de onça no Pantanal. Por quê? Porque a gente acabou aproveitando as informações que a gente tinha de mercado. Eu quero vender isso, mas eu tenho clientes que querem comprar aquilo. Então, foi um processo de realmente reinvenção. Há 6, 7 anos atrás, a gente não vendia nada de turismo de observação de onça. E hoje, responde 80% do nosso faturamento. E aí, você pode pensar, há 3 anos atrás... Ontem, né? Hoje não, né? Ontem, né? Ontem, desculpa, hoje não tem faturamento. Muito obrigado pela correção. Então, para a gente falou, vamos investir no mercado internacional, é um mercado seguro, as empresas são empresas grandes, é um mercado seguro. Agora, quem que vai imaginar que vai ter uma pandemia mundial que vai destruir o turismo momentaneamente como um todo, né? Aí eu posso falar assim, putz, eu podia ter feito isso. Eu podia ter feito várias coisas, mas o poderia, né, pretérito mais que perfeito, ele não existe, até por isso que ele é mais que perfeito. Então, ele não acontece. Podia, ele não acontece. Então, agora a gente tem que pensar daqui para frente. E olhando daqui para frente, nesse exato momento, a gente está primeiro tentando fazer com que os nossos clientes... A primeira medida foi conversar com os nossos clientes, ser transparente com eles, mostrar que a gente tem uma segurança para ficar trabalhando e aberto pelos próximos 9 meses. A gente manteve todo mundo da equipe com algumas negociações de salário, estamos usando parte da ajuda do governo também pelos próximos 3 meses, e a cada 3 meses a gente pretende, se possível, a gente está preparado para isso, renovar, se tudo der certo até o final do ano. E conversar com os clientes para dizer, olha, a gente tem depósitos deles aqui,
a gente não consegue reembolsar agora e vamos tentar remarcar para o ano que vem. Aceitamos a perda do ano. No dia 9 de março, eu embarquei para os Estados Unidos para visitar cliente. No dia 13 de março, eu voltei, desculpa, no dia 13 de março, eu remarquei minha passagem, e no dia 15 de março, 10 dias antes da minha volta programada, eu estava voltando para o Brasil para ficar 10 dias de quarentena, porque eu passei em 4 aeroportos e quase não chego de volta. Então, a gente estava preparado, mesmo sabendo dessa situação, para continuar. E eu lembro que eu comentei com algumas pessoas que o pior cenário que eu imaginava naquele momento era ter uma perda de 35% de faturamento no ano. Hoje, se eu tiver uma perda de 35% de faturamento do ano, eu solto o rojão e faço uma festa de comemoração no final do ano, né? Porque agora eu estou preparado para ter 0 de faturamento até o final do ano, né? Então, as coisas vão mudando. Então, esse é o nosso trabalho. Então, a gente tem esse trabalho e agora a gente vai ter que reconstruir a partir disso. Então, só para a gente resumir assim, foi basicamente segurar um pouco as receitas, né, que tinham, evitar cancelamento, se for possível no cenário, né? Sim. Falando um pouco de crise, que eu acho que isso daí é bem interessante, eu acho que não estava no cenário, na fofa, né, que a gente chama aquela forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, não estava na ameaça de ninguém uma pandemia internacional, eu costumo falar isso. Acho que talvez tivesse mais fácil ter um terremoto, que nunca teve no Brasil, numa ameaça de uma empresa aqui do Brasil, do que uma pandemia. Mas não foi a primeira crise que você passou, né? E aí, antes de você responder, Douglas, eu vou só falar que a partir de agora a gente já está abrindo para pergunta, está chegando algumas perguntas aqui, e quero chamar também... eu vi que a Leia chegou aí, viu, Leia? Prepara, que eu quero ouvir um pouquinho você falando para os artesãos aí, tá? O que é. Eu sei que a Leia é muito bacana, ela fala bastante, eu vou te cortar no meio, prometo, viu, Leia? Então, como é que é essa questão de crise? Não é a primeira crise, né, Douglas? Não, a gente teve uma crise em 2004, ainda enquanto Venturas, a gente já tinha receptivo, e a gente teve a gente descobriu, por conta de relatórios que a gente confiava e que, na verdade, não foram fraudados por um ex-sócio nosso e tal, a gente descobriu do dia para a noite que a gente tinha uma dívida, na época, em 2004, de R$1.400.000, tá? Inclusive com fornecedores, até talvez pessoas que estejam aqui nessa live. Naquele momento, a gente teve uma negação inicial, a gente não acreditou que a gente pudesse ter uma dívida daquele tamanho, e num segundo momento, a gente veio descobrir, 2 meses depois, que a gente tinha uma dívida daquele tamanho, inclusive o sistema foi a gente que fez internamente, mesmo assim a gente teve essa negação, que é uma coisa natural num primeiro momento. E depois a gente teve um desdobramento dela, a gente teve uma fiscalização da Receita Federal, tal, e naquele momento a gente achou que o mundo ia acabar e que a gente ia fechar as portas. A gente sofreu bastante, foram 2 anos de bastante dificuldade, e num momento que era mais difícil em certo aspecto do que o de hoje, porque a gente só a gente estava em crise, né? Então, a compreensão das pessoas era muito mais difícil, né? Então, a gente acabou tendo dificuldade e tal, mas sobrevivemos a esse processo. Depois disso, a gente ficou bastante experiente em administrar a crise. Inclusive, aí eu particularmente ajudei a administrar um processo de transição da Beta, e outras pessoas, amigos, tal, que passaram por situações diferentes. Essa crise é uma crise completamente nova. Então, assim, não dá para dizer, não, putz, né, às vezes eu vejo gente falando assim, especialistas em crise, assim, especialista numa crise que nunca aconteceu, é muito difícil você ter. Claro que você acumula experiência, mas é muito difícil ter um monte de resposta. Então, as crises anteriores servem como base, mas não resolvem essa. Agora, eu tenho não uma certeza, mas um certo conforto, tranquilidade, de que eu acredito que as crises passam, né? Todas passaram até hoje, né? A gente teve muitas crises históricas no mundo, e todas elas passaram. Eu acho que essa vai passar também. Quando? Não sei. Com quanta dor? Não sei. Mas ela vai passar, eu acredito que ela vai passar. Legal. Eu quero comentar um pouquinho também, assim, porque esse momento a gente está vivendo um pouco luto, e hoje eu estava conversando mais cedo com o Douglas, a gente estava falando disso, né, que não existe forma correta da gente enfrentar o luto. Assim, o luto que eu falo é isso, assumir e entender que as coisas estão diferentes e que mudaram, né.
Cada um tem um momento e não tem nada de errado. Talvez o meu momento agora seja parar e só avaliar, não fazer nada. E tem uma coisa assim, pessoalmente tem me incomodado bastante, e o Douglas nem sabe disso, que eu não conversei com ele, mas ele foi muito, não conversei com ele sobre isso, tá? Mas me ajudou demais, o Douglas. Foi o seguinte, semana passada eu estava extremamente angustiado com a história da educação à distância. E aí o Douglas falou, não, minha esposa está fazendo uma pesquisa sobre como é que os pais estão reagindo à educação à distância, e eu descarreguei uma tonelada de áudios, né, para ele, explicando toda a minha angústia. E depois, Douglas, eu fui percebendo, não te falei isso ainda, mas eu agradeço, eu acho que eu estava precisando era desabafar, sabe, falar com alguém, toda a dor que eu estava sentindo sobre isso. Então, eu tenho respondido muita pesquisa também e tem me ajudado. Parece que tem alguém para ouvir a gente quando a gente responde uma pesquisa. Então, eu acho que isso, cada um tem um luto, alguma coisa, né? E aí, eu já quero aproveitar e passar uma pergunta aqui que a gente recebeu. Vou pedir a ajuda do Douglas para responder essa, ó. Essa estratégia do voucher que a gente falou, de antecipação, tá? O Jonatas pediu. Legal, Jonatas, obrigado, hein, cara? É o Jonatas JJ? Isso. Jonatas. Se essa estratégia do voucher dá para fazer no ramo de operação. E aí aproveito para expandir um pouco a pergunta, saber se você tentou aplicar essa estratégia de antecipação de receita aí. Eu escutei muito pouco sobre essa questão do voucher, tá? Então, eu não sei se eu tenho conhecimento suficiente para avaliar, né? Assim, eu acho que nesse momento agora, aquela história de reinventar, pensar fora da caixa, tudo isso, eu acho que qualquer iniciativa é válida, né? Eu acho que só não dá para entrar em desespero, a não ser que seja uma questão realmente do tipo, a pessoa está passando fome, aí é uma outra situação, tá? E daí realmente eu acho que é uma situação de desespero, e eu espero que a gente consiga, enquanto governo, sociedade, empresário, seja o que for, minimizar o impacto para as pessoas que vão chegar nessa situação, infelizmente, não só no Brasil ou no mundo. Agora, não sendo uma situação dessa, eu acho que qualquer iniciativa é válida. Eu só acho importante fazer sempre com cuidado, para não ficar também, cada coisa que eu escuto, né, eu escuto uma coisa de alguém, vou fazer isso, escuto outra coisa de alguém, vou fazer aquilo. Aí você fica meio, dando volta em volta correndo em volta do rabo, ou seja, atrás do rabo. Então, eu acho que, assim, eu acho interessante, eu acho super interessante, né? Eu me coloco no lugar do cliente um pouco também, quer dizer, esses clientes vão comprar um voucher sem saber se a empresa vai estar existindo daqui a um tempo. Eu acho que isso é uma questão delicada, entendeu? Mas eu acho que é uma alternativa, mas eu estou fazendo advogado do diabo, né? Quem vai comprar um voucher vai comprar no escuro, né? Parece que, se eu não me engano, acho que é Hotel Urbano estava vendendo, alguma coisa assim. Então, só acho que tem que tomar esse cuidado e pensar como convencer as pessoas. Mas qualquer alternativa é válida. A gente não fez nenhuma antecipação de receita, tá? Mas, por outro lado, a gente também não devolveu dinheiro para ninguém, né? A gente teve, antes mesmo de... Claro, a gente não tem a questão do Código de Defesa do Consumidor, porque a gente trabalha com o mercado internacional. Mas antes mesmo disso, a gente sentou em cima do que a gente tinha recebido de caixa do passado e conversamos com os clientes. E aí explicamos para as pessoas, até me baseei numa conversa que eu tive com o Lodge na Costa Rica, numa dessas monte de reuniões e lives que a gente tem participado ultimamente, e ela pegou e escreveu um texto super bacana explicando por que ela não podia reembolsar o dinheiro das pessoas, né? Por quê? Porque eu preciso manter meus funcionários trabalhando, porque eu preciso manter a economia girando, porque eu não posso quebrar, senão amanhã eu não vou estar aqui para te atender. Então tem uma série de coisas que você consegue explicar, e dessa vez, por exemplo, foi muito mais fácil com os nossos clientes do que na época da Zika, porque na época da Zika, os operadores que chegavam para a gente falavam assim, olha, desculpa, você vai devolver o dinheiro, ou eu paro de trabalhar com você, por quê? Porque o operador lá fora pegava o dinheiro que eu devolvia para ele e mandava para outro lugar. País, entendeu? Nem reembolsava o cliente. Hoje, na verdade, é um pouco mais tranquilo. Apesar da crise ser mais grave, hoje é um pouco mais tranquilo, porque existe naturalmente uma compreensão que está todo mundo vivendo o mesmo problema. E eu usei esse argumento dessa empresa da Costa Rica com um cliente que acabou me criando o caso. E falei, desculpa, neste momento eu não consigo devolver. Daqui 6 meses, daqui 1 ano, pode ser que eu consiga. Hoje eu não consigo.
E não é que eu vou pegar e gastar esse dinheiro e vou fugir com ele, não é esse o ponto. Eu preciso manter a estrutura funcionando, entendeu? Então, e a gente tem feito um acompanhamento, a cada 2 semanas a gente liga para os clientes, para os operadores que a gente trabalha, fala com as pessoas, tal, para poder manter viva essa chama, para eles saberem que a gente está aqui, que a gente não subiu, que a gente não quebrou, né? E também para saber se eles não subiram ou não quebraram, que tem isso que pode acontecer também. Também. A gente tem conversado assim, com vários empresários e tal, e eu acho que você tocou num assunto bem interessante, que é um ponto que a gente vai fortalecer. Eu imagino que o mercado vai mudar muito agora, que é isso, é fortalecer a economia local. A economia está parada para todos os ramos, todos os setores, e talvez a antecipação de receita possa funcionar melhor com mais esse argumento, mais numa pegada um pouco mais social, de responsabilidade com o local, de responsabilidade com o turismo interno, talvez, né? E quero só comentar com o pessoal também que semana que vem, acho que tá sendo legal esse webinar, semana que vem a gente vai fazer um webinar mais voltado para essa área, sabe? A gente vai falar sobre comercialização e mercado, tá? Então, quem tiver mais interesse, a Janine e a Mariane vão falar mais sobre isso, acho que vai ser bem bacana. Tem mais uma pergunta aqui, Douglas, que é bem legal. A Aline está perguntando... Go Green Brasil está perguntando sua visão sobre os destinos de natureza no Brasil, tá? Como é que é a sua visão? E a gente conversou bastante sobre isso, né? Como é que vai ser o turismo de natureza no Brasil? Então, obrigado, Aline, a gente se conhece, na verdade. Aline, eu tenho uma grande preocupação, justamente, assim, depois de ter colocado a máscara em mim, ter feito uma análise do como eu consigo passar por eu e minha família conseguimos passar por essa crise. O segundo ponto foi colocar a máscara no nosso staff fixo, né, que foi super compreensivo com a gente teve coisas muito bacanas que a gente compartilhou e foi super legal. E hoje a gente tem uma preocupação com os guias e a gente está focando também uma ajuda para um projeto social que chama Morrinho, no Rio de Janeiro, né? Então a gente está tentando elaborar algo para fazer a atividade lá no Pará. É bem difícil eu falar o que fazer, tá, Aline? Ou seja, o que vocês podem fazer na Chapada, ou acho que o Jonathan falou da questão do Vale do Ribeira, que é uma região que eu conheço bastante também. Eu imagino que a situação deve estar bem difícil. Agora, voltando ao passo a passo, eu acho que primeiro, tentar não se iludir, né? Não ficar criando expectativas de coisas que não existem. Ou seja, não vai passar, daqui a pouco vai voltar, vou pressionar o prefeito para abrir comércio. Eu fico pensando assim, vai abrir o comércio, vai abrir o turismo, e será que as pessoas vão chegar nesses lugares? Eu não consigo enxergar isso, sabe? Eu também adoraria receber meus turistas internacionais, mas será que se tiver voo, eles vão vir? Então, assim, eu acho que isso é uma coisa a gente tentar ficar se agarrando em algo que a gente quer que aconteça, entendeu? Numa esperança que a gente quer que aconteça. E tentar ver o que é possível fazer para essa sobrevivência mínima, que é respirar, comer, se abrigar, dormir e beber água, entendeu? Putz, tá exagerando. Não estou exagerando. É isso. Eu acho que num momento assim, claro, cada um dentro da sua necessidade, um pouquinho mais, então não estou desmerecendo o problema de ninguém, né? Tem gente que às vezes fala, mas tem empresa muito grande que, tem uma situação mais tranquila. Eu fico pensando uma empresa com 300 funcionários, com 500 funcionários, com 1.000 funcionários que esteja alavancada com empréstimos para baixo e para cima, eu não sei se é uma situação muito mais tranquila. Mas não estou também defendendo que as empresas maiores são mais penalizadas do que isso. Mas se eu tivesse a minha empresa só eu sozinho hoje, talvez fosse mais fácil administrar. Né? Ô, Douglas, oi. Olha só, o Ricardo até faz muito sentido aqui o que você está falando, o Ricardo da HT Happy Travel, ele está perguntando se você acredita que esse ano está perdido. Está perdido para esse público, para o público internacional. Cara, eu gostaria de ter essa certeza, Ricardo, né? Inclusive, o Ricardo é fornecedor nosso, a gente estava começando a trabalhar e não deu nem tempo de começar. Eu não posso, não dá para saber, Ricardo. Eu estou trabalhando com esse horizonte, tá? Eu trabalho com esse horizonte, porque eu prefiro pensar num pior cenário, né? E depois, se for um cenário melhor, eu comemorar ele. Então, eu trabalho com o horizonte do ano estar perdido. Agora, se eu acho que está perdido,
Putz, é muito difícil. O que eu acho, aí só peço vou só estender um pouquinho, eu acho que para mim tem 3 períodos, me clareou isso esse final de semana. Tem um período de agora até o começo e a consolidação da abertura, né? Que vai abrir, vai fechar, vai liberar voo, vai cancelar voo. Eu acho que vai ter um período aí que não é porque as pessoas são incompetentes, é porque ninguém sabe o que vai acontecer, entendeu? Então vai liberar, e aí o turismo doméstico talvez vai funcionar, aí não vai funcionar mais, tal. Esse é um primeiro período, que eu não sei quanto vai durar. Depois tem um segundo período, que é de quando tiver abertura de fato, depois que passar por esse processo e tiver mais consolidado a abertura, até a vacina. E depois da vacina, né? Enquanto não tiver vacina, eu acho que a gente vai ter muita turbulência, seja no mercado internacional, eu acho que o doméstico talvez sofra menos, é uma perspectiva das pessoas, dizem que o cruzeiro vai demorar mais para voltar, tudo isso são suposições, e eu acho que dá para defender um monte de teorias com muita propriedade. Agora, cravar o que vai acontecer, eu não consigo dizer. Então, eu acho assim, esse ano eu estou trabalhando com a possibilidade de ter 0 de faturamento, né? Como eu disse, dia 9 de março, eu achava que o pior cenário era ter 35% de queda. Hoje, se eu tiver 0 de faturamento, mas o ano que vem tiver faturamento, eu já me dou por feliz. Agora, putz, eu quero que aconteça isso, eu estou sendo pessimista? Não estou sendo pessimista, a gente está trabalhando internamente, a gente está buscando alternativas, a gente tem a marca Ibitu, que é viagem de bicicleta, estamos pensando o que a gente pode fazer daqui em 2, 3 meses, quando as coisas abrirem. Então, assim, o turismo doméstico, a gente tem um acordo com Aventuras e Aventuras, que é a empresa que eu já fui sócio, e eles operam o doméstico e a gente opera o internacional. Então, talvez tentar reforçar com produtos a própria Aventuras ou outras empresas. A gente tem um produto já próprio, que a própria Aventuras vende, que é um cruzeiro de 5 cabines no Pantanal. Então, assim, a gente está começando a pensar em possibilidades para reabrir, para reabertura, né? E eu acho que é isso que a gente tem que fazer, né? Eu acho que a Aline comentou lá, a gente tem que pensar o que pode ser feito nesse momento. Às vezes não pode ser feito nada, às vezes o melhor a fazer é tentar ver como se cadastrar para as ajudas que tiverem do governo, como pressionar os governos locais, como os guias no Rio de Janeiro estão fazendo, para ter uma renda mínima para os guias. Então, às vezes é isso que tem que fazer, entendeu? Eu vou contar um pouquinho aqui, porque realmente, assim, a gente conversou bastante, certeza ninguém tem, e quem dizer que tem, tá errado, né? Essa que é a proposta. Hoje a gente não tem certeza de nada, e o cenário é bem confuso. Mas eu, sinceramente, não vejo como perdido, tá? Tem gente que acha que o ano tá perdido, eu acho que num futuro um pouco mais distante, pode haver, eu acho que a tendência acelerou agora de redução desse perfil de turismo, um turismo internacional e tal. Eu acho que a gente tem que começar, quem trabalha muito forte com esse público deve se repensar, né? Porque a tendência ela vem acelerado por essa pandemia, mas as mudanças não são tão rápidas assim. Muita gente vai voltar a viajar num cenário próximo e tal. Agora, realmente, o turismo de lazer, assim que próximo, digo assim que a quarentena for um pouco mais contida e tiver uma luz, né? Saber quando que pode abrir, como pode abrir. E quero comentar também que é isso, assim, eu acho que talvez o fazer nada é o melhor que cada um pode fazer, cada um tem seu luto. A gente mesmo aqui na empresa, o que a gente está fazendo? A gente está reorganizando nossos processos internos. Não adianta eu querer viajar, sabe? Não adianta eu querer implementar projeto em campo. Então, a gente aceita como tá, é duro, é doído, e a gente faz o que pode. Mas eu acho, Mauro, quando eu falo aceitar, não é aceitar e ficar sentado no sofá esperando as coisas acontecerem. Tem muita coisa interna que eu tenho certeza que todas as empresas podem fazer, entendeu? Essa reestruturação das empresas, mas, assim, não só isso, é pensar em alternativas de receita, e pensar, às vezes, em outros segmentos, entendeu? Quer dizer, eu não cheguei nisso ainda, de pensar, eu, pessoa física, não estou falando pela empresa agora, mas aí eu vou fazer um comentário que você escutou, até 2004, quando a gente teve essa crise, pode parecer engraçado, né? Eu tinha um dinheiro guardado para que, se tudo desse errado, eu comprava um táxi, tá?
E aí, assim, pode parecer bizarro isso. Fala, pô, você vai largar o turismo para comprar um táxi? Não, é uma válvula de escape, entendeu? Um guia meu do Rio de Janeiro, ele falou, puta, eu não sei fazer essa história de turismo virtual, tal, não sei o quê. Eu vou procurar ver se eu vou arrumar um serviço de porteiro em algum lugar. Ah, puta, você é porteiro de prédio, um guia de turismo internacional que fala inglês? Sim, eu acho que tem momentos de tensão que é momentâneo, entendeu? Quer dizer, não é. Eu acho que a gente tem que procurar o modo de sobrevivência, né? Para uns é mais difícil, para outros é mais fácil, uns têm reserva. O aprendizado talvez seja esse, do tipo, se eu quiser ter uma empresa, né, eu preciso ter reserva no futuro, né? Eu não posso ficar alavancado demais. Agora, uma coisa que eu falo também, que me dá, nessa história de ter um certo conforto, o mundo está passando por isso. O mundo está sofrendo as consequências disso. O turismo, em todos os países, estão passando por isso. Então, eu acho, primeiro, na questão de saúde, eu acho que nunca se investiu tanto dinheiro em pesquisa para uma vacina. Na história da humanidade, acho que nunca se investiu tanto recurso e estão trabalhando 24 horas, eu acho que vão até atropelar os protocolos para tentar achar uma vacina. Assim como vão tentar achar soluções para o turismo. Agora, nesse período de tempo, até acharem alguma coisa, acharem uma solução, tiver mais injeção de dinheiro na economia, né, caiu um pouco esse discurso, e aí não tem como eu não fazer uma crítica, mas assim, esse discurso só liberal, eu não estou defendendo que o liberalismo é ruim, o Estado está atuando no mundo inteiro de forma muito ativa, e isso vai ter que acontecer. Ontem mesmo, o ministro da Casa Civil falou que o governo vai colocar dinheiro para gerar emprego. Então, assim, coisas vão ser feitas. Então, a gente tem que também dar tempo das coisas acontecerem. Agora, não é ficar sentado esperando. Tem que pensar em alternativas. Eu só acho que se a pessoa está passando fome, né, está faltando comida em casa, tal, eu acho que tem que pegar e pensar como guardar o máximo dos recursos, né? Outro dia minha filha pegou e comentou comigo uma coisa assim, pai, eu acho que a gente tem um hábito de uma vez por semana a gente ia comer comida japonesa no bairro onde eu moro, em Jundiaí. E ela falou assim, pai, mas será que a gente vai pedir comida japonesa? Não é melhor pedir uma vez a cada 2 semanas, já que a gente está passando por essa situação? E é isso, entendeu? Quer dizer, qual que é o problema disso, entendeu? Faz parte do processo, e eles sabem do processo, eles sabem do que está acontecendo. É isso aí. Olha só, Douglas, eu queria... vou te interromper, na verdade, porque a gente vai obedecer um pouquinho o tempo, tá? A gente prometeu fazer 1h e 15 no máximo, a gente não deve passar disso. Eu acho que tem muita coisa, muita contribuição legal. Depois que a gente terminar, de repente, se algumas pessoas quiserem ficar, para a gente bater um papo, tá tudo certo, tá? Mas é só para a gente seguir realmente o protocolo. Gabriel comentou se incentivar o brasileiro a viajar pelo Brasil. Eu vou comentar rapidinho aqui, tá? Vou usar um pouco o seu espaço aí, mas é isso aí, o caminho que a gente acredita, e aí eu falo nós, enquanto empresa, não só o brasileiro viajar para o Brasil, como o estrangeiro vir para o Brasil, como a gente viajar regional, e não o contrário, né? Não o brasileiro gastar o dinheiro fora. Esse é o nosso propósito enquanto fortalecimento de destino. Então, e a gente acredita que esse cenário veio para acelerar um pouco isso, sim, tá? E aí, Douglas, eu queria passar um pouco dessa questão de reinventar, porque tem outro cenário, a gente está falando um pouco de empresa, né, empresa de receptivo e tal, e eu queria passar um pouco o cenário de artesanato. E eu tenho conversado com algumas pessoas, sabe, tem vários exemplos interessantes que eu chamaria aqui as pessoas para falar, não vai dar tempo, mas tem gente em restaurante que conseguiu se reinventar agora, nesse período, oferecendo, por exemplo, petisco para live. Olha que legal. A pessoa faz uma live, o restaurante criou uma história. Não, gente, já começa a divulgar. A live, vai ter a live de fulano de tal dia e tal, peça seu petisco. E está conseguindo manter um pouco, né? Claro que mudou para todo mundo, mas pelo menos manter algum movimento. Então tem algumas ideias bem interessantes, e tem até do ponto de vista municipal, tem município que fechou as portas mesmo, está super rígido para entrar, não deixa ninguém entrar.
com medo, né, de vir o vírus. Então, tem algumas coisas que a gente está conversando interessante. Mas aproveitar que a Leia está aqui, Leia, se você puder falar um pouquinho o que é essa reinvenção no artesanato, que eu sei que você criou mundos e fundos aqui, e aí a gente já vai partindo aqui para o finalzinho mesmo, e depois eu ainda tenho alguns recadinhos para a gente poder continuar. Será que a Leia consegue habilitar o áudio aí, Leia? Senão eu conto mal contado o seu caso aqui. A Leia saiu. Não, a Leia... Bom, gente, vou contar mal contado o caso, mas a Leia é uma artesã, né, que está aí no Vale do Ribeira, em São Paulo, e conseguiu fazer reagendamento, assim como o Douglas, com fornecedores, evitou cancelamento, teve pressão, criou novos produtos, novas formas de divulgação, está até abrindo novos espaços, correu atrás das artesãs que ela trabalha em conjunto com ela para obter os auxílios e evitar que elas fiquem sem renda, né? São pessoas com renda muito baixa, então tudo isso movimentando como uma liderança de uma associação. Eu acho que é uma coisa bem interessante. A gente pode tentar trazer o caso dela depois, principalmente para quem é da área de artesanato aí, mas foi uma história interessante. Ela conseguiu manter um pouco a renda das pessoas aí, as artesãs, são várias dezenas de artesãs que trabalham com ela aí nesse período. A gente tem, então, agora, mais uns 10 minutinhos. Eu queria realmente saber se alguém quer dar algum depoimento. Deixa eu ver o que está fazendo aqui. Turismo regional, né, Rony? É isso aí, é o que a gente acredita, que a gente vem se esforçando aí para poder fortalecer nesse tempo. Aí, ó, a Lili, a Pontos e Contos também estão falando aí sobre artesanato. Que legal, gente. Esses comentários estão ótimos. Vou até pedir para a gente copiar e gravar. Eu não sei se fica gravado os comentários, mas a gente fazer um copy e cola disso para poder sistematizar isso depois e fazer uma matéria legal sobre isso, tá? Se alguém quiser, então, comentar alguma coisa, a gente tem mais 5 minutinhos. E eu vou pedir aqui agora também para a nossa equipe colocar aqui o link da avaliação, tá? A gente está pedindo... É uma avaliação muito simples, são 3 perguntinhas. Quando terminar, vocês puderem responder, copiar aí o link. E quem quiser receber a apresentação e as nossas matérias, é só deixar o e-mail lá, não é obrigatório não. Se não quiser, não precisa deixar o e-mail, mas colocar aí se colocar o e-mail, a gente compromete a enviar a avaliação, tá? Quero agradecer demais a presença dessa turma, que veio de vários projetos que a gente já desenvolveu desde 2012, quando a gente começou aí no Caminhos do São Francisco, aqui em Alagoas, com o pessoal aí do Rio Grande do Norte, Juquiá, Miracatu, turma do Beira Rio, que a gente está em contato sempre, Vazante, Minas Gerais, pessoal do Tocantins, a turma nova que está começando ainda agora, o Circuito Veredas, e agradecer muito a presença de todo mundo. Francisca, se é Francisca da Pontos e Contos, talvez seja outra pessoa, mas imagino que seja Francisca, a palavra é sua. Francisca, para falar, olha só, não sei se está no telefone ou no aplicativo, explica um pouquinho, é só clicar na tela e liberar o microfone. Falei aí. Caiu. Caiu, Leia. Na hora que eu te chamei, Leia, contei muito mal contado o seu caso aqui. Conta pra gente um pouquinho como é que foi esse período aí. O que vocês se reinventaram aí para conseguir fazer pra gente? E aí depois a Francisca fala Boa tarde, né? Então, essa crise é só mais uma de tantas que a gente já teve, né? Na verdade, a gente já teve, assim, muito altos e baixos aqui na Banarte, e uns 2 anos a gente vem se especializando em como retomar, e fizemos, assim, vários cursos, tentando se especializar para dobrar a crise que a gente tinha passado. Quando a gente chegou
no final, que a gente falou assim, agora vai ficar tudo bem, vamos colher o fruto de todo um trabalho, de todo um esforço, né, que a gente fez para poder se reerguer, aí veio essa pandemia. Então, assim, uma das medidas que a gente fez foi se reinventar mesmo, se adaptar, continuar trabalhando, mas dentro da nossa possibilidade. Então, assim, eu pensei, eu já tinha um projeto pronto de uma campanha, não ia poder fazer essa campanha com a mesma finalidade daquele projeto. Então, eu peguei esse projeto, adaptei para que ficasse voltado agora para essa quarentena. Então, com isso, começou a fiquei mais visível na mídia, apareceram mais clientes e a gente não está assim, sentindo tanto essa pandemia, né? Essa crise toda. E a gente vem se reinventando mesmo, se inovando, criando produtos novos e vindo de formas diferentes, né? Trabalhando em casa, fazendo tudo via online. Para mim, assim, é uma imensa dificuldade, né? Eu sou péssima com essa coisa de online, tecnologia, eu não sou péssima. E, assim, eu venho... como eu tinha me preparado para atender o turista, aí eu percebi o quê? Eu poderia pegar tudo aquilo que eu aprendi e usar isso para aplicar agora ao meu favor. Então, assim, eu aprendi lá no curso do Sebrae, o que eu posso oferecer de novo para o meu cliente, como eu posso vender de um jeito diferente. Então, assim, eu juntei tudo que eu peguei nesses últimos 2 anos de cursos, de tudo que eu aprendi, coloquei tudo dentro de uma coisa só e fui aplicando, e vem dando certo, né? Então, assim, mesmo com toda essa crise, eu posso dizer que os nossos clientes aumentaram, a gente está com o dobro de vendas, todas as meninas estão trabalhando em casa, só que de uma forma assim, à distância, né? Às vezes o que pega um pouco é o lado psicológico, né? Você perde esse direito de ir e vir, esse contato. Nós brasileiros não estamos preparados para terremoto, a gente é muito caloroso, né? Então, assim, isso vem fazendo muita falta, né? De início, assim, foi terrível você não poder sair, voltar e ir a hora que quer, mas, porém, a gente tomou outras medidas que continua vem dando certo, né? Buscando novos clientes. É super difícil mesmo, é a reinvenção, né, Léa? Isso. Tem que reinventar. E é interessante isso, porque a gente estava focado, o nosso trabalho com vocês aí foi todo assim, vamos fortalecer o turismo, e agora você tem que resgatar e sair para o outro mercado. Foi bem nesse momento, né, quando a gente falou assim, agora... Opa, acho que a Leia caiu, vamos ouvir a Francisca aqui então, e a gente já vai fechando. Nós estamos anotando aqui os e-mails, mas tem o link da avaliação aí, o pessoal quiser ir respondendo. Oi, Mauro, você está me ouvindo? Francisca, estamos ouvindo, todos bem. Oi, muito bem-vinda. Que bom falar com vocês. Nossa, estava me sentindo abandonada, sabia? Estou com síndrome de solidão. Deixa eu te falar, a gente está muito preocupado, Mauro, porque nossas vendas caíram muito, mesmo pela internet, pelo WhatsApp, nossas vendas caíram muito. Então, o que a gente fez? A gente está correndo atrás do nosso site e-commerce, que já está pronto, mas não estava lançado. Então, estamos lançando esse site até sexta-feira. Então, já estamos começando a divulgar e tal, e tal. Agora, a minha preocupação é que nenhuma das meninas recebeu o auxílio emergencial. Eu não entendi o que está acontecendo. De repente, se alguém puder dar alguma dica, porque eu corri atrás, fui a todo mundo para ver quem tinha inscrição. Quem não fez, eu ajudei a fazer. Então, Isso, tem uma escala. Uma coisa é ser aprovado, depois receber. Para receber, realmente tem uma... Pois é, a gente conseguiu ir atrás de todo mundo, agora ninguém recebeu. Eu não sei se vocês conhecem alguém que já recebeu, eu não sei o que é. Tá, já tem relato de gente que recebeu sim, tá, Francisca? A gente conversa especificamente sobre isso, tá? Vou conversar com você, pode deixar a gente, vamos ver o que a gente pode ajudar. Eu não sou especialista, não, mas você sabe que a gente corre atrás de ajuda, tá? Se você, Janinha, a Marcela, tiver alguma ideia, dá para a gente no lançamento do site de alguma promoção que a gente possa fazer. Então, nós comentamos, nós vamos fazer uma outro webinar desse voltado para
mercado. Eu acho que vai ser bem interessante, bem focado nisso aí. Agora, o caminho de uma loja virtual, ele é muito bom mesmo. É o caminho que não tem A volta. gente vai aceitar essa ajuda, muito. Será muito bem-vinda. Combinado. Dependendo disso, né? Eu fico muito triste. Mas foi muito bom participar e muito obrigada por ter dado. Beijo grande para vocês. Obrigado, Francisca. Mauro, Vamos lá, Douglas. eu posso só fazer um último comentário que eu tinha notado aqui, que é o seguinte. Por favor, o espaço é seu agora. Uma coisa que eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado nesse momento, acho que, assim, todo esse trabalho de tentar se reestruturar, se reinventar, pensar em novas alternativas, não ficar parado, aliado a ter calma, paciência para as coisas acontecerem, tomar cuidado com não seguir um fluxo de tendências, sabe? Eu acho que tem muita informação que às vezes é confortante, e não, a tendência é essa, a tendência é aquela, agora é isso, agora é aquilo. Tomar um pouco de cuidado para não mergulhar nisso, sabe? Porque é muito difícil saber o que é a tendência. Eu poderia, por exemplo, dizer o seguinte: eu vou abandonar o turismo internacional porque a tendência é turismo doméstico nos próximos 3 anos, né? E aí, eu perco, às vezes, essa oportunidade, assim, já existe um know-how nisso, certo? Já tem um conhecimento acumulado disso. Então, se reinventar, aumentar as alternativas que você tem no seu negócio, eu acho importante. Agora, abandonar também tudo, né? Então, por exemplo, eu não tenho dúvida de que talvez a questão de internet, para quem é artesão e vendia para os turistas locais, é uma alternativa a mais, entendeu? Quando voltar o turismo, ótimo, vai ter a internet e o turismo local. Então, é só para tomar cuidado com relação a isso, para não ficar também achando que tem que mudar tudo, se reinventar, de derrubar tudo e começar tudo de novo. Não, é começar do zero, mas não derrubar o que você já tem de experiência, de conhecimento acumulado e muitas coisas, tá? Legal. Obrigado, Douglas. Olha só, tem um comentário aqui também do Ricardo, vou só comentar aqui, porque eles estão ajudando lá os pequenos produtores a inserir isso no delivery e tal, que é uma tendência forte. E sobre tendência, é justamente isso. Eu quero comentar um pouquinho sobre esse espaço, tá? A nossa proposta não é fazer uma live, então já fechando mesmo, a gente vê que tem muita informação acessível, mas o que a gente tem muita vontade de formar agora, que foi o que a Marcela apresentou no início, é uma rede de troca entre os empreendimentos turísticos do Brasil todo, e começando pelos locais onde a gente tem intimidade, a gente conhece, né, essas pessoas, a maior parte das pessoas que estão aqui nos acompanhando hoje já tiveram um contato pessoal mesmo conosco em um ou outro projeto anterior, tá? E aí eu quero realmente pedir, quem puder responder lá, se vocês sentirem que faz sentido isso, se é um caminho que vale a pena a gente investir, que faz, para a gente começar a formar essa rede. Eu sei que o primeiro momento, às vezes a gente é um pouco tímido, depois a gente pensa, nossa, eu queria ter falado, eu pude contribuir e tal. Então, a gente, se fizer sentido, a gente mantém um pouco essas conversas com os nossos territórios, tá bom? Quero agradecer muito a presença de cada um de vocês. Foi um sucesso para a gente, tá? Ter essa participação e ter essa pontualidade, viu? Quando eu estiver no território aí, eu quero a mesma pontualidade de vocês, viu? A gente começar na hora. Douglas, não tem como agradecer, brigadão, acho que o pessoal tá super agradecendo aqui, parabenizando a iniciativa, acho que tem muita informação ainda que podem ser trocadas, os nossos contatos estão aí, a gente continua à disposição de todo mundo e a gravação vai estar disponível. Marcelo, acho que talvez um recado aqui também. Obrigado, gente, grande abraço. Valeu, obrigado a vocês também. Tchau, tchau. Não, só queria dizer que a Antônia estava aqui o tempo inteiro, só que ela estava com o login do Gabriel, aí a gente não identificou você, Antônia, a gente queria ter te chamado aqui para falar um pouco, mas aí fica para o próximo, né? Obrigado, gente!